E aí pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Ciba Mais. Tudo bem, pastor Márcio? Tudo bem, Helena? Seja bem-vindo também. Pessoal, o tema de hoje é sobre os desafios de um crente dentro da universidade. Eu acho que é um tema atemporal, podemos dizer assim, né? Porque infelizmente acredito que a gente sempre vai sofrer e vai passar por esses desafios, tentações. E hoje a gente vai falar um pouquinho de como que você que está na universidade ou que você ainda que vai entrar na universidade pode estar se preparando ou pode estar agindo diante dessas situações, desses desafios, tá certo? Então fica ligadinho aqui com a gente, acompanha o vídeo de hoje, pega aí se quiser anotar alguma coisa, seu bloquinho de anotações e você já sabe, quando o Ciba Mais está começando, é hora de chegar mais. Então vamos lá, pastor, para a primeira pergunta de hoje. O tema de hoje, como eu já falei, é sobre os desafios de um cristão dentro da universidade. Os desafios, as tentações, enfim. A gente não vai aqui se restringir apenas aos jovens, né? Porque não necessariamente um estudante universitário é jovem, mas ao cristão de uma forma geral dentro da universidade. Eu acho que primeiro a gente pode falar sobre como é importante e como é que o cristão pode estar se munindo, se fortalecendo, né, para passar por esses desafios que muitas vezes põem em prova a sua fé, né, as suas doutrinas, até a sua teologia. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso pra gente, como que a gente pode estar se preparando, se fortalecendo para enfrentar tudo isso. Acho que praticamente todos os cursos dentro da universidade vão estar passando por isso, né? Então, Lilian, eu acredito que a grande questão do jovem na universidade é ele, em primeiro lugar, ter convicção da sua fé e preparar o seu coração para servir a Deus na universidade. A gente entende que nós devemos viver em toda e qualquer esfera da vida para a glória do Senhor. Isso é fundamental. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente olha para a universidade como uma espécie de monstro, um bicho-papão, onde ela está ali, é uma instituição para desviar o crente. E a gente não para pensar que a universidade pode ser um campo para a evangelização, para o serviço do Senhor e para a glória de Deus. Então, o jovem precisa ter convicção da sua fé. Ele precisa entender que a palavra de Deus vai orientá-lo a servir a Deus também na universidade. Então, ele deve conhecer a Deus, se relacionar com Cristo, entender que a sua fé ela é palpável no sentido racional, intelectual. Ele precisa se preparar intelectualmente para os diversos ataques que a sua fé vai sofrer por conta das diversas filosofias, ideologias, cosmovisões materialistas que há. Mas a Bíblia traz uma percepção de mundo e nós cremos na palavra de Deus e nesta forma de enxergar a vida. Então, o crente precisa preparar o coração para isso. Sair da defensiva, de achar que a universidade é um lugar onde ele vai suportar o tempo ali, em que a qualquer momento ele vai ser desviado. Não, ele é um crente, é alguém regenerado, é alguém que precisa aproveitar essa oportunidade para se expor, para mostrar a convicção da sua fé, para falar de Jesus, não ter medo de entender esse ambiente e de demonstrar o que de fato crê. Então eu acredito que a gente às vezes cria uma dificuldade, e de fato há uma dificuldade, mas supervaloriza essa dificuldade, quando na verdade ela precisa ser encarada da mesma forma como encaramos o mundo de uma forma geral. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. E Cristo é interessante que ele ora não pedindo para que nós fôssemos retirados do mundo, mas que nós permanecêssemos aqui, fôssemos sal e luz da terra,
e a oração dele é para que nós fôssemos protegidos do maligno. Então é necessário estarmos no mundo para que nós possamos testemunhar de Cristo, brilhar a luz de Jesus, para que essa luz possa alcançar aqueles que ainda estão em trevas. Certo, pastor. Para a gente continuar então na mesma linha, aqui falando sobre a importância, né, da gente não negociar a nossa fé, da gente não deixar ela para trás. Existem muitos jovens que caem nisso, né, que acabam se desviando dos caminhos do Senhor. Muitas pesquisas, inclusive, que comprovam isso, né? Como é que a gente faz então? Como é que a gente faz para não fazer parte dessa estatística de jovens que se desviaram na faculdade, diria assim, que deixaram o caminho do Senhor, se afastaram da igreja, que negociaram a sua fé, né? A importância da vida devocional nisso, por exemplo, da gente fortalecer o nosso espírito, da gente estar sempre ali buscando o Senhor, né? Como isso pode nos auxiliar a não entrar para essas estatísticas de jovens que saíram do caminho do Senhor dentro da universidade. É interessante essa pergunta, porque quando a gente para pensar, há também um temor do jovem se desviar no seminário, por exemplo. A gente ouve as pessoas dizendo isso, não, o estudo acadêmico, o estudo teológico, ele esfria a fé. Né? Há muita gente que tem esse medo. Então, a questão não está necessariamente ligada à faculdade ou à teologia, mas o preparo espiritual do coração daquele que vai se colocar num ambiente assim para desenvolvimento, para estudo, para sua própria formação. Então, eu entendo que o jovem ele precisa se preparar para a vida e ele se prepara espiritualmente para isso, né? Então é necessário ele se voltar para Deus, ele ter de fato um compromisso, uma relação, um relacionamento com Cristo. Cristo é uma pessoa, não é uma fé abstrata, não é uma teoria, é uma pessoa que se manifestou a nós, que fala conosco através de sua palavra. Então nós cremos numa pessoa. Mas esse entendimento é um entendimento espiritual, que em primeiro lugar é para um regenerado. Então se o jovem ele é um regenerado, se o Espírito Santo alcançou o seu coração e agora ele vive uma vida religado com Deus, ele então tem livre acesso a Deus para se preparar espiritualmente, para enfrentar toda e qualquer oposição à sua fé. E ele precisa alimentar essa fé, e ele vai alimentar como? Pelos meios de graça. A devoção, a oração, a leitura bíblica, a comunhão da igreja, o serviço da igreja, o discipulado. Então, quando ele alimenta a sua fé, e essa fé, ela cada vez mais é construída e pautada na percepção da Bíblia, do mundo, ele vai estar pronto para encarar essas dificuldades, né? De fato, há uma estatística que aponta que muitos jovens se desviam na faculdade. Mas uma coisa que a gente precisa pensar, será que todo jovem que se desvia na faculdade, de fato ele não era um jovem já inclinado para as coisas que a faculdade oferece? Isso é uma pergunta importante, né? Porque na verdade, talvez a universidade vai intensificar ou apresentar com mais facilidade aquilo que a nossa própria inclinação deseja, e a gente vai dar vazão àquilo. Será que o jovem, antes de ir para a faculdade, ele de fato conhece a Deus, a palavra de Deus, desfruta de um relacionamento espiritual com Deus? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque o que a gente observa muitas vezes é que o jovem está na igreja, ele se acostuma com a vida da igreja, gosta das músicas da igreja, tem boas amizades na igreja, cria afetividade, relacionamento, mas o compromisso dele é muito mais com a igreja, com as pessoas, do que propriamente com Deus. E aí, quando ele se depara com uma realidade que vai oferecer, entre aspas, uma certa liberdade, uma liberdade para ele desfrutar aquilo que o seu coração já pede,
ele acaba se deixando levar. Ele é influenciado por isso. Então, eu acredito que a gente precisa trabalhar com a juventude, trabalhar os jovens da igreja, para que eles tenham a sua convicção de fé, o seu relacionamento com Deus. Assim, dificilmente a faculdade vai desviá-los, porque ele sabe que a verdade é a palavra de Deus, ele sabe que a verdade é Cristo. E nada que as pessoas apresentem como verdade vai abalar a sua fé. Pra gente finalizar o vídeo então, pastor, vou pedir para o senhor deixar, não sei, alguma leitura complementar, se tem algum livro que possa estar auxiliando, além da Bíblia, claro, algum tipo de estudo que o jovem possa estar fazendo paralelo à sua vida na universidade, né? Que possa dar esse auxílio aí nessa caminhada universitária. É claro que o jovem precisa se preparar intelectualmente. E é bom que a gente entenda que a nossa fé pode ser trabalhada, defendida com a razão. A apologética está aí para isso, né? Então, a apologética, que é um estudo dentro da teologia, vai nos dar ferramentas para nos prepararmos intelectualmente, para estarmos seguros da nossa cosmovisão, e também nos dará ferramentas para defender essa fé diante as acusações, as perseguições, os ataques, e não apenas defender, como também atacar as visões de mundo equivocada. Então, a apologética é bom para isso, né? Existem muitos bons livros que ajudaria talvez um jovem a se preparar intelectualmente. A gente poderia citar A Fé na Era do Ceticismo, de Timothy Keller, Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu, de Norman Geisler. Livros voltados para a apologética são bons livros para isso, né? E também eu acho que seria importante o jovem ou o crente, né? Porque a gente está falando de universidade, não limita a idade, ler livros, por exemplo, de Van Til, livros pressuposicionalistas, que são livros que vão entender que não há uma neutralidade, a verdade está do nosso lado. Então, aqueles que não creem como nós cremos, ele não tem a verdade. Então, a gente não precisa estar preocupado em negociar isso, mas nós devemos estar preocupados em evangelizar, em proclamar a verdade, em mostrar para o mundo a irracionalidade de sua razão. Então, a gente deve atacar nesse sentido, né? Mostrar a verdade de Cristo, a verdade do Evangelho, a palavra de Deus. Perfeito, então, pastor Márcio. Muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas, questionamentos de hoje, por deixar as dicas aí dos livros que a gente pode estar estudando para enfrentar aí essa caminhada na universidade. A gente fica por aqui sobre o vídeo de hoje, que eu tenho para falar como ex-universitária, digamos assim, que já fui aluno da universidade, e como cristã. Eu acho que o recado que eu deixo para você é que sim, vale a pena você não negociar a sua fé, que você tenha cuidado nos lugares que você anda, por exemplo. Acho que nós temos que fugir da aparência do mal, assim como a Bíblia nos diz. Se você está no meio, por exemplo, de amigos que te levam a pecar, às vezes é difícil a gente dizer não para esses amigos, para esses grupos, mas vale a pena a gente se afastar um pouco e estar sempre se aproximando de Deus, tá certo? Então, minha dica é essa: se o teu olho te leva a pecar, arranca o seu olho, é melhor entrar no céu sem ele, tá bom? E a gente fica por aqui. Claro, eu peço a você que se inscreva no canal, ative o sininho para ficar ligado nos próximos vídeos do Ciba Mais, deixe o seu like, não esqueça também de compartilhar os nossos vídeos. Lembrando que nós já voltamos com os nossos cultos presenciais, sim, mas que também as transmissões continuam rolando por aqui, tá bom? Na quinta-feira e também no domingo, então fica ligado e cultue a Deus conosco. Tchau, tchau! Bom, pastor, hoje a gente vai falar... Então, minha dica é essa: se o teu olho te leva a pecar, arranca o seu olho. Não arranca o seu olho literalmente, tá? Só fuja da aparência do mal e tire aquilo que te faz pecar de perto de você. Mas não arranca o seu olho de verdade, pelo amor de Deus. Pronto, tá legal, acho que vai me corrigir.
e nada que outros apresentem como verdade vai abalar a verdadeira verdade. É ótimo, né?